Hoje a gente vai ter um episódio do Zohar bastante místico, que vai contar para nós o que acontecia no altar cada vez que o sacerdote ia oferecer um sacrifício. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Tzav, hoje focando nos parágrafos 82 e 83 do Zohar, oitavo ano de leitura. Bem, o Zohar conta para nós que no altar, quando o sacerdote fazia o sacrifício, acontecia ali uma espécie de equilíbrio entre os elementos usados. E claro que isso não era feito pelo sacerdote. Isso acontecia de maneira milagrosa, de maneira divina. Então o que acontece? O sacerdote levava o animal que tinha sido abatido para ser sacrificado e ele punha o fogo, né? Ele acendia o fogo. Na verdade, esse fogo já ficava queimando. Mas o Zohar diz que vinha um outro fogo dos céus e se juntava a esse fogo que já estava no altar. Esse fogo que vinha dos céus, o Zohar chama de fogo de Isaac. Tá? Por quê? Por vários motivos, eu não vou entrar muito em detalhe, mas lembra que Isaac quase foi sacrificado, né? Pelo seu pai Abraão. E Isaac foi posto em cima de um altar. E Isaac representa na Kabbalah a energia da esquerda, da coluna da esquerda, Gevurah, que é o fogo. Então, esse fogo vinha dos céus, mostrando que aquele sacrifício estava sendo aceito. Só que aí o Zohar continua. Esse fogo, como ele vinha dos céus, ele era extremamente forte, se ele não fosse controlado de alguma maneira, ele se espalharia para todos os lugares. Ele não ficaria só no altar. Você imagina, um fogo divino, né? Vem com toda a força. Então tinha duas coisas que controlavam esse fogo. A primeira é o próprio sacerdote, que a gente sabe que representa a coluna da direita. Né? Então é por isso que não é qualquer pessoa que podia fazer o sacrifício. Qualquer pessoa podia oferecer, mas fazer tinha que ser o sacerdote, porque ele, sendo então a energia da direita, contrapunha esse fogo. E a segunda coisa, diz o Zohar, é que depois desse fogo descer e queimar o animal ali por um tempo, vinha um vento, também né, divino, milagroso, e apagava esse fogo divino. O outro continuava queimando. E aí, esse vento apagava, fazia o fogo que já estava no animal ficar incandescente, sabe? Quando você assopra e a chama dá uma crescida, né, brilhante, e fazia também com que esse fogo se alastrasse pelos quatro cantos do altar, que representavam, claro, as quatro direções do mundo, norte, sul, leste e oeste. Então o Zohar conta tudo isso, né, para mostrar que a oferenda ali feita no sacrifício não era só um ato físico, mas tinha realmente uma participação do divino e uma força de equilíbrios, como eu falei. O fogo, o vento que apaga esse fogo, o sacerdote que contrapõe o fogo. E aí, de certo modo, como é que eu acho que a gente pode entender isso, essa lição para a nossa vida? Né? É uma das maneiras de interpretação. A gente lembrar que quando a gente vai fazer um ofício para Deus, um sacro ofício, né? Um ofício sagrado, um sacrifício, a gente nunca pode ser extremado, a gente nunca pode ser extremista. Né? A gente tem que lembrar desse princípio que está acontecendo. Mesmo para oferecer um sacrifício, eu não usava só o fogo, porque senão eu estaria usando só a coluna da esquerda. Eu preciso do sacerdote que contrapõe, eu preciso do vento que contrapõe. Então muita gente, infelizmente isso acontece, não é novidade, acha que servir a Deus eu tenho que ser totalmente fervoroso, zeloso, extremado, extremista. E o Zohar está falando ao contrário. Mesmo o serviço a Deus tem que ser moderado, equilibrado. Eu posso ir com muito zelo, com fogo, mas por pouco tempo, numa área restrita, num espaço controlado. Caso contrário, realmente eu viro um fanático e não um bom servidor de Deus. Um bom dia a todos e tudo de bom.